Você gosta de ficção científica? Seja na literatura ou no cinema, nós aqui do Tópicos em História das Ciências adoramos. Mas você conhece a história do gênero de ficção científica no Brasil? Me refiro aqui a trabalhos literários surgidos entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, que participaram dos primeiros momentos desse gênero literário em terras brasileiras. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a história da ficção científica com o historiador Matheus Villani. O Matheus é doutorando do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e recentemente ele defendeu a sua dissertação intitulada A Ileia Amazônica em Perspectiva, as impressões e leituras de Gastão Cruz sobre a Amazônia, a natureza e as sociedades indígenas de 1925 a 1945. Olá, eu agradeço a Rebeca, ao Jorge, pelo convite para comentar um pouco sobre algo que particularmente eu gosto muito, que é a ficção científica no Brasil. Então, quando a gente fala ficção científica, logo nos vem em mente ideias como mundos perdidos, invenções mirabolantes, utopias tecnológicas, viagens no espaço, viagens espaciais, no caso, né? Viagens no tempo. E a ficção científica, ao longo, né, do seu desenvolvimento, enquanto gênero da literatura especulativa, ela explorou diversas temáticas ligadas à ciência e à tecnologia. E entre os nossos escritores, né, os escritores brasileiros, a ficção científica também veio florescer em diversas produções da literatura nacional. Então, escritores como Machado de Assis, o Monteiro Lobato, publicaram obras de ficção científica. Uma curiosidade, o Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação, foi um ávido leitor das obras do Júlio Verne. E é um pouco, né, do que nos apresenta o livro Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil, né, do Roberto de Souza Causo, que além de doutor em estudos linguísticos e literários pela Universidade de São Paulo, ele também é escritor de ficção científica. Em sua obra, Causo aborda a formação e desenvolvimento da literatura especulativa no Brasil, né, o que engloba a ficção científica, né, e pode se definir como um marco do surgimento da ficção científica no Brasil, obras como O Doutor Benignos, de 1875, publicada pelo Augusto Emílio Zaluar, né, O Imortal, de 1882, do escritor Machado de Assis, A Rainha do Ignoto, da escritora Emília Freitas, que são aí consideradas obras precursoras da ficção científica brasileira. E é impossível que não cause um certo estranhamento, né, um gênero que é tão produto da Revolução Industrial, dos avanços e inovações científicas e tecnológicas ocorridas na Europa, vir florescer no Brasil, que mesmo no final do século XIX consistia de um país ainda com condições tão tímidas em relação à ciência e tecnologia. E, além disso, nesse período, a indústria do livro, né, e o mercado editorial eram relativamente pequenos, né, o que acaba ocasionando a necessidade de publicar essas obras em folhetins, o que se tornou aí uma alternativa popular e característica singular das nossas primeiras obras de ficção. Então, como resultado dessas condições mais contextuais, as adaptações precursoras do scientific romance no Brasil exploraram muito menos elementos científicos e tecnológicos que em relação às obras inglesas, francesas e estadunidenses. E além dessa acanhada especulação científica, as nossas primeiras publicações também foram caracterizadas pela ausência do caráter aventuresco em prol de uma ênfase mais em aspectos sentimentais. E como bem aponta o Causo, o Brasil ele não esteve alienado dessas produções do scientific romance que surgiram no século XIX. Inclusive, as primeiras produções do romance científico no Brasil foram marcadas especialmente pela influência de dois grandes expoentes do gênero, o escritor francês Júlio Verne e o escritor inglês Herbert George Wells. E o Júlio Verne ele foi um fenômeno da literatura francesa, ele causou enorme impacto em outros escritores da época. O Verne ele foi traduzido e publicado em diversos idiomas e países, mas inicialmente a sua influência ela adveio mais pelo fato de que muitos brasileiros tinham o francês como segunda língua.
E a influência e inspiração que resulta das leituras das obras do Júlio Verne já aparece na primeira obra de ficção científica brasileira, o Doutor Benignos, do Emílio Zaluar, enquanto a influência do H.G. Wells desponta com maior frequência ali pela literatura nacional a partir da década de 1920, é mais semelhante ao Verne. As obras do Wells também repercutiram e exerceram influência na criação literária. É importante destacar que o H.G. Wells, quando jovem, ele foi aluno e estudou biologia com Thomas Henry Huxley, o que levou a ter um contato mais aprofundado com as ideias evolucionistas da época. E suas produções, então, elas são marcadas por essa aproximação com teorias do darwinismo social, pensamento que também foi compartilhado por outros intelectuais, seus contemporâneos, né? E a literatura do Wells também ela está vinculada a questões opinativas sobre o que o autor interpretava como os problemas sociais da sua época, né? Então é uma literatura que flerta com elementos da eugenia, da higiene social, como certos caminhos especulativos para solucionar esses problemas. No Brasil, a forma como a literatura do Wells ela vai ser recebida é relativa, no sentido em como esses elementos, ideias, vão ser mobilizados na construção de romances científicos pelos escritores nacionais. Um ótimo exemplo da influência do Wells são 2 livros, com as datas de publicação bem próximas, que é a Amazônia Misteriosa, publicada em 1925 pelo médico e escritor Gastão Cruz, e O Choque das Raças, ou O Presidente Negro, de 1926, do escritor Monteiro Lobato. Então, na obra O Presidente Negro, do escritor Monteiro Lobato, o autor ele constrói uma espécie de especulação futurista, mas que o protagonista ele não é um viajante no tempo, ele é mais um espectador de uma narrativa de futuro. Esse protagonista, chamado de Ayrton Lobo, ele sofreu um acidente de carro, ele é resgatado pelo professor Benson, né, que no fim ele descobre ser um brilhante cientista, que vivia em um castelo com sua filha e alguns empregados. O professor Benson, então, ele apresenta ao protagonista uma espécie de aparelho que permitia visualizar cortes anatômicos do futuro. Esse aparelho ele é batizado de porviroscópio, e é através das memórias da Jane, que é filha do professor Benson, que o protagonista tem conhecimento, né, é narrado a ele a situação dos Estados Unidos no ano de 2228, ou seja, que é 302 anos a partir da data de publicação do romance, que é 1926. Então, nesse futuro, os Estados Unidos estavam prestes a eleger seu 88º presidente. Aí o Lobato retrata como um país que havia desenvolvido leis seletivas de imigração, um forte programa eugênico, exames pré-nupciais e a esterilização de indivíduos considerados não aptos, o que resultou no desaparecimento dos indivíduos de má progênie. Então, nesse corte anatômico de futuro criado pelo Monteiro Lobato no romance, a população negra ela havia crescido rapidamente, se igualando à metade da população branca. O Partido Republicano e o Partido Democrata não existiam mais, eles haviam se fundido, criado um novo partido chamado Partido Masculino, e as mulheres que haviam conquistado todos os direitos sociais e políticos fundaram um partido feminino. E nessas eleições, a divisão entre o eleitorado branco, entre homens e mulheres, permitiram a ascensão e a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então é notável a influência da literatura de ideias do H.G. Wells na obra do Monteiro Lobato, né, que absorveu a falácia do discurso darwinista social, do debate eugênico, como soluções para problemas sociais da época. Na obra do Lobato há também um forte caráter opinativo, porque através desse romance o escritor elaborou críticas ao movimento sufragista inglês, né, pois assim, na obra a culpa pela eleição de um presidente negro foi atribuída ao movimento fictício feminista, né, e a um partido feminino que havia dividido o eleitorado branco. Ainda na obra são feitos elogios à segregação racial, discriminação racial nos Estados Unidos, né, enquanto condena fortemente a miscigenação racial brasileira e a tese do branqueamento através dessa miscigenação. E na obra do Gastão Cruz, A Amazônia Misteriosa, de 1925, que é inspirada na Ilha do Dr. Monroe, de 1896, do escritor H.G. Wells, a história ela tem início com uma expedição em meio à selva amazônica, que é narrada aí pelo protagonista, chamado apenas como Doutor, uma espécie de alter ego do Gastão Cruz. E aí, durante a viagem,
na oportunidade de explorar melhor a natureza, o protagonista, em conjunto com outros dois companheiros, organizam uma caçada, eles acabam se perdendo do resto do grupo, e na tentativa de retornar ao acampamento, eles são rodeados por indígenas capturados e levados até a cidade das Amazonas. E aí nela eles conhecem um fisiologista alemão, o Dr. Jacob Hartmann, que aí havia recorrido aos confins da selva para realizar suas experiências biológicas, que em síntese envolveu a criação de animais híbridos. E é muito interessante como o personagem do Dr. Hartmann, ele é construído pelo Gastão Cruz. Na trama, o Hartmann, quando jovem, ele foi discípulo preferido, né, do renomado fisiologista austríaco Eugene Stein, que foi pioneiro em estudos de endocrinologia, estudos hormonais, e a ligação do personagem criado pelo Gastão Cruz com uma figura da área médica, uma figura real da área médica, confere aí certa autoridade científica do Dr. Hartmann, bem legal, né, na obra, que conta com um considerável arcabouço do conhecimento científico. Então, o personagem ali ele faz discussões sobre a afasia, mobiliza conceitos de neurologia, do Pierre Marie, teorias das mutações, do Hugo de Vries, os conhecimentos sobre endocrinologia, como eu já comentei, a sexualidade animal, procedimentos de enxerto, fecundação artificial, e tudo isso resulta na experiência definitiva na qual o Dr. Hartmann ele cria uma criatura, ele dá vida a uma criatura, nesse caso, metade macaco-aranha e metade humana. Então a obra, claro, ela é uma ficção, né, mas traz preceitos científicos da época, nessa mescla entre teorias científicas e especulações fantasiosas. Então a obra do Gastão Cruz, ela, além de se enquadrar no gênero de mundos perdidos, nesse caso, ela pode ainda ser classificada como parte dos grandes romances de selva. Então, como bem aponta o Roberto Caruso, diferente do Monteiro Lobato, que absorveu uma composição mais ideológica das obras do H.G. Wells, o Gastão Cruz ele se limitou a utilizar mais os dispositivos estruturais da narrativa do ficcionista inglês. Então, essa influência pelo scientific romance do Wells, ela é bem distante daquela que foi mobilizada pelo Monteiro Lobato. Então, aqui eu decidi explorar mais os romances científicos de escritores nacionais, a chamada geração precursora, que é uma geração que precede a primeira onda da ficção científica brasileira. E nessa primeira fase, o que a gente pode observar é a forma como alguns escritores utilizaram os mecanismos da ficção científica e também a influência de ficcionistas estrangeiros na criação literária de algumas obras nacionais. E além desses livros que a gente já comentou, também podemos citar outros que se enquadram nessa geração precursora, né, como A Liga dos Planetas, do Alberto José Coutinho, Sua Excelência, Presidente da República no ano 2500, que é um livro da Alzira Bittencourt, A República 3000, do Paulo Menotti Della Picchia, O Outro Mundo, do Epaminondas Martins, O Cronomóvel, que é do Gomes Neto, do Érico Veríssimo, A Viagem à Aurora do Mundo. Então, esses autores publicaram seus romances científicos e certamente eles marcaram relevo na formação da ficção científica brasileira, né, certamente, mas eles não foram escritores exclusivamente dedicados a esse gênero. E nesse sentido, a gente pode citar aqui outros escritores, como o Berilo Neves e o Jerônimo Monteiro, tiveram um maior engajamento na produção de obras da ficção científica no Brasil. Bom, então, pessoal, a gente quer agradecer primeiramente ao Matheus Villani, né, por ter aceitado participar do vídeo, e a gente espera que vocês tenham gostado, né, tanto quanto nós. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscreve aí, né, deixa seu like e comenta se você gostou, porque isso ajuda muito a gente a saber como vocês estão em relação ao que a gente tem postado.
E para conhecer um pouco mais do nosso projeto de divulgação científica, fica aí então o nosso convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais, então Facebook, Twitter, Instagram. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e um abraço a todos.